Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, falar aí das últimas do São Paulo e principalmente aí, ainda falando um pouco mais da derrota contra o Talleres e a situação do Carpini aí que tá balançando. Então, vamos embora pro vídeo. Acho que o interessante é a gente começar por essa Aí questão. você, Arnaldo. Eu vou dizer a minha opinião. Evidentemente eu trocaria. Evidentemente, mas com todas as letras garrafais. Mas não porque eu trocaria sempre. E porque a Libertadores tem seus rituais e tem. Mas porque se tratava do São Paulo, do Carpini e do Talleres do outro lado. Aí eu trocaria com a maior convicção. Você viu que o goleiro do Talleres caiu pro time não ficar um minuto sem ninguém. 8 minutos, Napoleão? Porque o atacante Sosa do Talleres tem um estiramento muscular com 4 minutos e ele só sai de campo quando... Não é que o substituto estava pronto para entrar, quando o substituto estava aquecido para entrar. O goleiro cai, o substituto do Sosa ficou aquecendo quando o técnico falou, ele está pronto. O Talleres não ficou um segundo com um jogador a menos. O São Paulo ficou várias vezes. Na primeira troca do Rafinha, que o Rafinha sai sentindo e o árbitro manda seguir, o São Paulo ficou e quase tomou o gol com um a menos. O lance de ser capitão é engraçado. Tirar a faixa, foi depois o Lucas, foi o capitão uma noite louca, né? Então, esse é o ritual Libertadores, que o São Paulo, sua comissão técnica, os seus jogadores experientes não entenderam, né? E aí a coisa específica, você tem um time que é muito vulnerável defensivamente, que joga num sistema muito vulnerável, ainda mais com um a menos. Ainda mais se esse 10 contra 11 tiver Rames Rodrigues e Ferreirinha para você defender. Eles não defendem. Então você está defendendo com 8, faltando 8 minutos. E nesse momento, no momento da lesão do Rato, o São Paulo controlava o jogo, dominava o jogo. Então dá essa sopa para o azar, jamais. E, além de tudo, você tem um intervalo. Então você pode fazer a terceira troca, e você pode... O Rames Rodrigues teria que sair, né? Sempre. É o último momento de ser intervalo, né? Você troca o Rames Rodrigues no intervalo e, eventualmente, olha, galera... Quem tá aí? Porque aí você está tirando todos os veteranos do seu time, né? Já tinha saído o Rafinha, já tinha saído o Lucas, já tinha saído o Rames Rodrigues em tese na troca. Você teria mais uma para, eventualmente, fazer lá. A chance de uma expulsão, isso pode acontecer. Agora, essa sopa não dá para correr. E aí... Tem muito mais para analisar para o São Paulo? Claro que tem, mas essa é uma discussão que a gente consegue concentrar no trabalho do Carpini. Por quê? Porque escalar o time, a gente não sabe quem está escalando, se é o Muricy está colocando o Rames, a gente não sabe quem... Mas na hora da troca, da ação durante o jogo, é o técnico quem decide. Aí não tem outro. Aí, como tem sido em todos os jogos com o Carpini, em vários ele não fez a 5. Aliás, ontem foi um dos poucos jogos que ele fez a 5, porque ele teve que fazer 3 por lesão. Na hora da troca... Ele é muito ruim. A leitura dele durante o jogo é muito falha. E, mais uma vez, ele falhou. Foi castigado, não foi castigado. Antes do gol, o Talleres teve 2 chances com 1 a mais. E aí, cara, aí é a situação toda essa das trocas diz respeito somente ao treinador. Por mais que eu comuniquei com o Massa aqui durante a entrevista, por mais que ele tenha dito uma coisa bizarra na coletiva, que os próprios jogadores não queriam que ele mexesse. Ele falou isso e eu ouvi. Como se o Rafinha e o Lucas no banco, os outros ali, não, professor, não mexe não, espera um pouco. Se tá assim, tá complicado. Mas isso é parte do tamanho do técnico em relação aos jogadores, eu tenho certeza. A vida do Carpini realmente não tá fácil. É pressão, esses lesionados, já não pode contar com esse trio também para a próxima partida. O Edu nos traz partida fundamental, inclusive dentro dessa sequência de trabalho. O problema do São Paulo está num momento delicado, porque ele tem os problemas nas ausências e problema na presença, que é o Rames. É um problema para o São Paulo também, hoje para o Carpini, porque a coisa está ganhando uma outra proporção, né? O Rames queria ir embora, aí não foi, aí não conseguiu. Na verdade ele foi embora por quê? Porque nenhum time assinou para ele. Então, uma coisa é mercado, o quanto ele deseja ganhar e qual é o time que está disposto a pagar isso. Ele sai daquela faixa dos grandes na Europa, os pequenos, gente, não tem essa... O povo acha que o pequeno europeu é nada em dinheiro também. Não é verdade.
A nata tem muita grana. Os outros têm que tocar a vida normalzinha ali. E geralmente esse que é um jogador mais participativo, que é o que ele não tem no time. Participação. O time de São Paulo com o Rames ontem, você percebia que a bola tinha que passar para carimbar. Ele é o cara que distribui. E ele, não é nada demais. E ele busca, ele sempre vai buscar um passe entre linhas, assim, onde ele tem uma bola entre linhas. Mas ele, no todo, qual é a participação dele na equipe e que flexibilidade, mobilidade da equipe com a bola no pé do Rames? Ela é uma. Sem o Rames no segundo tempo, claro que aí há uma junção de fatores. É o São Paulo sem o Rames e o Tadieres com 2-0. Então, naturalmente, você espera e o adversário ficar com a bola. Então, mas é um São Paulo mais dinâmico. A gente volta para 2023. Foi assim que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, tendo uma participação coletiva como há muito tempo, assim, que há muito tempo o torcedor são paulino pedia. São Paulo era visto com aquele time, um pouquinho, no passado não vibrava, sim, que não era aguerrido, não tinha raça, luta, tal. O São Paulo ganha um campeonato desse jeito. E com a presença do Rames você não vê isso, porque o Rames tem um impacto, e isso é preciso saber. Não adianta só forçarem a escalação do Rames. Qual é o impacto do Rames nos outros 10? E naqueles que o companheiro que vai a campo sabe que o amigo dele está junto, nas roubadas também, está no banco de reservas, para o outro jogar. Isso tem um impacto. O futebol funciona, às vezes, em dinâmicas diferentes, né, Edu? Então, você que está no dia a dia lá, essa questão do elenco é importante a gente saber. Fazer uma coisa, já que o Calçade entrou nesse assunto do Rames Rodrigues... Eu queria falar do jogo também. Sim, nós vamos falar. Só que só para não perder esse gancho, Rei, que aí depois a gente já fala também do jogo, também mais dessa própria questão do Carpini. Vamos ver o que o Muricy Ramalho falou sobre o Rames, porque é um assunto que tem sido pauta recorrente no São Paulo. Vamos lá. Eu fico ligado, porque eu gosto de ver ele jogar. Eu gosto de ver ele jogar. Eu também fui um dos caras que contratou ele. Eu e o pessoal todo lá. Ele, o Lucas, a gente... O treinador está vendo também. O treinador está vendo também e ele vai começar a jogar. Porque... Mais tempo ou titular? Não, mais tempo. Titular. Titular. Porque é difícil. Nós somos um jogador, Casão. Pô, se o cara me dá 15 minutos, 20 minutos, é difícil para me mostrar, cara. Sabe, a gente tem que ver todos os lados, sabe? Tem que ver o lado físico dele, que o treinador pensa, mas eu também tenho que ver o lado do jogador, sabe? Então, mas eu acho que só uma coisa convence o treinador, é jogar. E quando ele vai para lá, ele joga. Agora jogou 73 minutos, né? Olha, essa entrevista foi gravada essa semana, antes do jogo, inclusive, tá? Entre Tadieres e São Paulo. E aí a gente tem os números do Rames Rodrigues em jogos pelo São Paulo. Em 3 deles jogou 70 minutos ou mais. Em 16 jogos, jogou menos de 70 minutos. Contra o Tadieres foram 64 minutos em campo. Só para acrescentar para você, Renato, esse tempo de ontem foi o maior do ano. Sim. Antes ele tinha jogado contra o Ituano num gramado extremamente pesado, que não é da sua característica, 38 minutos. Sim. Quase o São Paulo perde uma classificação com ele em campo, que estava garantida com 2-0 no placar, para ficar bem claro. Vamos lá, esse caso tem vários nuances e vários aspectos e essa fala do Muricy coloca um pouquinho mais de coisa aí. Máximo respeito pelo que é o Muricy, o que é o Muricy para o São Paulo, o que é o Muricy como figura para o nosso futebol. É um cara que, apesar de ser ranzinhos, eu gosto de ver ele falando, enfim. Mas para mim isso não pode acontecer, esse tipo de declaração. Você embola mais as coisas que já estão emboladas. Porque assim, você está numa posição hierárquica maior que o seu treinador e você coloca que você gosta de ver jogar e tal, e aí no próximo jogo o cara é titular. Não dá. Esse tipo... E eu tenho certeza que o Muricy, quando era treinador, se algum dirigente fizesse isso, se não fosse, o Raí, o Rogério Ceni, alguém que também é grande no São Paulo, ia dar bochicho. Ia dar. Esse é o tipo de situação que pode ser o Carpini, pode ser o Ancelotti. Você não pode fazer isso com nenhum treinador. Isso é uma questão, acho que até ética dentro do futebol, e eu acho que deve ter tido uma conversa depois disso. Porque você complica as coisas. Agora, tá muito claro que o Rames virou um problema. O que era um jogador... Eu acho estranho, Edu. O Rames chegou no ano passado... Isso. Quando é que vai conseguir jogar 90 minutos? Então, uma coisa que ficou bastante no ar é quando o São Paulo ganha a Copa do Brasil e passa a ter quase que 10 amistosos no final do ano pelo Brasileiro, porque a única coisa que poderia acontecer com o São Paulo era ser rebaixado. Mas em determinado momento ele também já... Se livrou. O Dorival não colocou o Rames para jogar, que talvez fosse o momento de você dar só acrescentando a pergunta dele. Temos suas informações. Ele treina bem?
Ele treina com a intensidade que você Não, espera? com a intensidade não. Ele é tecnicamente diferenciado no treino. Os jogadores olham para ele e falam, esse cara sabe jogar. Isso eu já ouvi de jogador. Fala, pô, ele com a bola no pé, no treinamento, a gente, pô, esse cara joga é brincadeira. Mas a rotação é abaixo. Mas a rotação é abaixo, com certeza. E o técnico da Colômbia, no primeiro jogo pós-Espanha, meio que jogou a culpa de não ter escalado o Rames no São Paulo. Falando assim, ele não joga lá, joga 12 minutos, como é que eu vou começar com ele aqui como titular? Então, ele já teve oportunidade para ser mais aproveitado. Eu acho que o final do ano passado era o momento de se ver o Rames em campo para dar. E o Campeonato Paulista. É que ele pediu para sair lá em determinado momento. Mas ele podia ter jogado as primeiras rodadas, as últimas, e não jogou. Agora, querer que ele jogue em alta rotação num jogo de Libertadores, São Paulo totalmente pressionado, é complicado. Eu tô muito contigo. Na verdade, uma fonte me ligou aqui para falar, pô, o time tá mal, né? Aí eu puxei o assunto, conversei e o que eu ouvi, depois chequei com mais umas duas fontes o São Paulo não está satisfeito com o Carpini. Esse é o ponto. Não quer dizer que o São Paulo vai trocar de técnico agora, mas o São Paulo não está satisfeito e mais do que isso, o São Paulo esperava mais do time, né, na estreia na Copa Libertadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que foram 17 dias de treinamento e que o São Paulo não conseguiu ver evolução. Teve as 3 lesões no primeiro tempo e parte da diretoria acredita que esses problemas no primeiro tempo mascaram muito do que foi o real desempenho do time no jogo. O São Paulo não jogou bem. Isso incomoda. E isso deixa o São Paulo insatisfeito com o trabalho do Carpini nesse momento. Aí eu perguntei, pô, mas então quer dizer que vai cair, vai trocar? Aí o que me falaram foi, não, a gente não está satisfeito. Mas daí a dizer que ele vai cair, existe um longo, com vários Os, um longo caminho. Foi isso que foi dito. Então, o que eu entendo por isso incomoda muito essa questão dos últimos 9 jogos o São Paulo ter 2 vitórias. Mais do que isso, acho que o desempenho do time nesses jogos, né? A gente, claro, teve jogo que o São Paulo mereceu a vitória, mas teve jogo que o São Paulo não mereceu nenhum empate. Então, acho que o jogo contra o Cobressal pode ser chave. Se perder vai cair, acho que não é por aí. Mas se você não ganha do Cobressal dentro do Morumbis, um segundo jogo de Libertadores, sendo que você perdeu o primeiro, você se complica na competição e, óbvio, você atrai ainda mais uma insatisfação, tanto da arquibancada, quanto essa insatisfação que já começa a penetrar também na diretoria do Tricolor. Você teve essa sensação aí com as suas fontes, né, de que o próximo jogo contra o Cobressal virou chave, porque agora o São Paulo está na lanterna desse grupo B, né? O Talheres é o líder com a vitória e Barcelona e Cobressal que empataram estão em segundo. O que acontece é que a voz da arquibancada ela tem uma força muito grande. E pela primeira vez ontem, a força da arquibancada e da organizada, ela se virou contra o Carpini. Ontem, o chefe da organizada que estava dando apoio ao Carpini, ontem questionou o Carpini. E isso tem uma virada de chave muito importante, né? Então, assim, um resultado negativo, uma derrota, vamos pensar no pior cenário no Morumbi, quarta-feira, uma derrota para o Cobressal, que é o time, vamos dizer assim, baba da chave, é muito difícil pensar no Casares, que é um presidente que se preocupa muito com a imagem e assim, a imagem, eu digo assim, ele ouve muito internamente as vozes dos corredores do Morumbis, né? Ele escuta muito e ele é muito preocupado com a imagem dele dentro dos corredores do Morumbis. A pressão seria insustentável. Uma derrota, né, para o Cobressal seria uma avalanche de críticas, as vozes do Morumbis ficariam muito altas e dificilmente o Casares conseguiria segurar essa pressão. Seria aquela coisa, quarta-feira à noite, uma derrota, não acredito numa mudança na quarta-feira à noite, mas a quinta-feira ia ser de muito trabalho, ou será de muito trabalho se acontecer uma derrota. Éder Traschini vai ter que acordar cedinho e trabalhar o dia inteiro. Então, pessoal, é lógico que o São Paulo não está satisfeito, o São Paulino não está satisfeito, e agora vem uma novidade, né? Da última vez aí que o torcedor organizado ficou com outro técnico, foi o Rogério Ceni caiu. Então, não sei, acho que até com uma vitória, dependendo de como for a vitória contra o Cobressal, não botaria minha mão no fogo pelo Thiago Carpini, não. Claro que vai jogar desfalcado, né? O Rato
pode ter uma lesão ligamentar aí que a gente vai ficar sabendo hoje. E aí, meu amigo, sabe sei lá quando volta. O Lucas teve a mesma lesão pela enésima vez, já são 3 lesões desde a sua volta, é muita lesão, e num período menor de 1 ano. E tem ainda o Rafinha, mas o Rafinha tem o Igor Vinícius, tem o Moreira, que dão conta do recado. Então, assim, é um momento complicado, né, do Carpini, do São Paulo. O São Paulo tem um bom elenco. E vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Mas a coisa lá tá quente e o São Paulo não está satisfeito. O São Paulo não está satisfeito. Eu não estou satisfeito. Creio que você também não está satisfeito. São 9 jogos com 2 vitórias. É muito pouco. É muito pouco. E o que começou bem com ele fazendo aquela manutenção do time do Dorival, quis inventar, tem suas convicções e ainda manda essas frases pérolas na entrevista. Que quanto você tá mais perto de ganhar, você tá mais perto de perder. Pô, cara, pelo amor de Deus. Momento inapropriado. E tá perdidinho. Tá perdidinho, isso já não é hoje, né, de ontem, já faz tempo, e 17 dias aí, que é o que parece, não serviu pra nada. O São Paulo não jogou bem, mesmo com as 3 lesões, e não dá pra ficar passando pano pra treinador, né. Agora a questão é quem, né, a minha preocupação é sempre quem, né, quem vai vir, porque não tem, né. Então, é isso, né. Com relação à entrevista do Muricy, eu também acho que, sabe, devia ter ficado um pouquinho calado com relação ao Rames Rodrigues. Eu continuo sendo bastante crítico. Um cara que ganha 1,5 milhão tá jogando muito pouco. E você não sente, cara. Veste a camisa, entendeu? O cara tá lá por e tal, pela grife, pensando em voltar para a La Liga. Então, pra mim não é o tipo de jogador que faz a minha cabeça. Torço pra que o cara arrebente, mas eu não vejo, sinceramente, aí, grandes perspectivas, expectativas pro futuro, né? O São Paulo agora vai ter que se reconstruir, porque você já tem 3 a menos, né? E vai pegar em tese a baba do time, mas que empatou no primeiro jogo. E é o único jogo dentro de casa dessa primeira fase de grupos, né? Então, não pode dar mole não. O Morumbi vai estar lotado como sempre. E é isso, gente. São notícias de momento. Acho que o fim de semana aí vai ter muito a trazer. Aí teremos novidades, principalmente os jogadores que saíram contundidos. Mas também o Carpini tem que mudar alguma coisa, porque esse 4-2-4 é ridículo, é um deserto entre ataque e defesa. E, bem, é isso, gente. Fica ainda essa derrota engasgada, né? Como foi também contra o Novo Horizontino. Porque você vê que ali você tem material humano que há muitos anos o São Paulo não tinha, de tanta qualidade. Só que o treinador não sabe o que fazer com eles, né? Na prática a coisa não está funcionando. São Paulo não é um time, São Paulo é um bando que ainda consegue né, em lapsos fazer bons jogos. Já faz tempo que isso não acontece, mas criar chances ofensivas, que era uma grande dificuldade, só que defensivamente agora virou uma mãe, né? Então é isso, gente. Vamos ficar de olho nas novidades. Você já sabe, se tem novidade, tem vídeo no canal, vídeos diários. E do jeito que a panela de pressão tá no São Paulo, vai ter muita novidade. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele comentário, likezão, né? O que você acha do trabalho do Carpini? Você acha que o Carpini vai cair antes do jogo de quarta-feira? Vai cair depois? Vai continuar? Então é isso. Um ótimo sábado a todos, um ótimo fim de semana a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.